Os ministros decidiram que réus delatados devem apresentar alegações finais após os delatores. Com o placar de 7-4, o plenário do STF decidiu que réus delatados têm o direito de apresentar as alegações finais depois das manifestações dos acusados que assinaram colaboração premiada. Também, por maioria de votos, foi anulada a condenação do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Freitas. Ele foi condenado na Lava Jato. E agora o caso dele volta para a apresentação de razões finais, a última fase antes da sentença. O ministro Marco Aurélio, que estava ausente na sessão da semana passada, votou contra essa ordem de apresentação. O Supremo não legisla, pronuncia-se a partir da ordem jurídica em vigor. Entender que o delatado deve falar após o delator é esquecer que ambos têm condição única no processo, ou seja, de réus, estabelecendo-se ordem discrepante da versada na legislação de regência. Ainda durante a sessão, o ministro Dias Toffoli defendeu o papel do Supremo no combate à corrupção. Ele citou 2 pactos federativos assinados em 2004 e 2009, que contribuíram para a criação de leis, entre elas a da transparência e a da colaboração premiada. Esta Corte defende o combate à corrupção, mantém as decisões tomadas que foram feitas dentro dos princípios constitucionais, dos direitos e garantias individuais e das normas legais, mas repudia os abusos e os excessos e tentativas de criação de poderes paralelos e instituições paralelas. Volto a dizer, se não fosse esse Supremo Tribunal Federal, não haveria o combate à corrupção no Brasil. Bom, e sobre essa decisão, vamos voltar a conversar com a nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça, Gisele Reis. Vamos lá. Sobre essa decisão do STF, eu queria que você explicasse os efeitos práticos, como é que fica essa fase, né, das alegações finais. Estamos ali no finalzinho do processo. Com o julgamento, voltamos à estaca zero? Não é bem assim, Rafaela. Existe realmente uma tramitação processual, né? Existe um passo a passo até que o processo receba uma sentença. A fase das alegações finais, ela vem logo depois de toda a fase probatória, né? Você tem ali a oitiva das testemunhas, o interrogatório do réu. Tudo quanto é prova já deve ter sido produzido antes dessa fase. Então, quando se diz que essa ordem das alegações finais, ela tem que respeitar, havendo delator e delatado, o delatado só pode apresentar depois, isso significa dizer que o processo, no caso concreto, ele só vai voltar nessa fase das alegações finais. Vão ser desconsideradas as alegações que foram apresentadas, que não houve respeito a essa ordem, e retoma desta fase para frente. Ou seja, não é todo o processo que se anula. Vai anular ali a partir do momento das alegações finais, ou seja, aquelas que foram apresentadas serão desconsideradas. Haverá, então, prazo para nova apresentação das alegações finais, respeitando-se a decisão do Supremo. Eu te fiz essa primeira pergunta porque na época do julgamento se falou, a imprensa, enfim, a comunidade jurídica, muito se falou em relação a esse retorno, né? Volta a estaca zero ou não, então foi um ponto que é importante a gente esclarecer. Sim. Bom, Gi, delatores e delatados são réus. Qual que é a diferença entre eles em relação a esse trâmite, né? Essa sua pergunta é bem interessante, Rafaela, porque é exatamente isso, né? Quando a gente olha a relação processual, nós temos de um lado o Ministério Público, que acusa, do outro lado nós temos os réus. E delator e delatado estão na mesma posição de réus dentro da ação penal. Só que aquele que faz um acordo de delação premiada, ele se compromete, ele acaba confessando a sua participação no ilícito penal e ele se compromete a dar vários elementos para a elucidação daquele caso. E ao se comprometer a isso, é possível que ele acabe trazendo informações, de certa forma acusando um outro corréu que esteja ali naquela ação penal. Então, embora os delatores e delatados estejam no mesmo lado da relação processual, o delator ele acaba
ele acaba fazendo uma acusação em relação ao CORREL. Então, como o CORREL, que é o delatado, ele pode sofrer um prejuízo em relação àquelas afirmações que estão sendo feitas por aquele que delatou, ele tem o direito, então, de se manifestar por último, porque ele tem que ter, para a sua defesa, para exercer o que a Constituição determina, né, como contraditório, a ampla defesa, ele precisa ter noção de tudo aquilo que tem no processo contra ele. Então, se a gente estabelece o mesmo prazo de apresentação das alegações finais, ele não vai saber o que o delator trouxe que irá prejudicá-lo. Então, se o delator apresenta primeiro e o delatado, né, a gente tem a oportunidade de apresentar suas manifestações depois, aí sim ele vai ter condições de levar em consideração tudo aquilo que foi colocado por aquele que fez um acordo de delação premiada com o Ministério Público. Então, foi isso que acabou sendo considerado pelos ministros, né, por maioria. Bom, para a gente finalizar aqui, Gisele, esse caso ele começou na segunda turma do Supremo e foi remetido ao plenário. É sempre assim que acontece, quando nós temos casos de grande repercussão, é esse o trâmite? Na verdade, a competência inicial para julgamento desse habeas corpus, né, estava ali na segunda turma, o ministro Edson Fachin é o relator do habeas corpus, mas diante da própria amplitude da discussão e da importância da discussão, o próprio ministro, sensibilizado com a discussão, ele entendeu remeter isso, né, afetar, que significa remeter isso para julgamento do plenário. Ou seja, ao invés de ser analisado apenas por um número menor de ministros, o tema passou a ser analisado pela composição plena do Supremo Tribunal Federal, que é a corte maior do país, né, a corte máxima de justiça dentro do nosso país. E aí esse tema, a partir dessa análise do plenário do Supremo Tribunal Federal, isso acaba gerando maior segurança jurídica. Então, não são todos os casos que são remetidos para julgamento, né? Quando começam na turma, nem todos os casos vêm para o plenário. Mas os ministros, né, o ministro relator, verificando que o caso ele tem ali uma especificidade que realmente dependa da análise de todo o plenário, que seja importante que o plenário se decida, se posicione a respeito de um determinado tema, ele pode remeter, e foi o que aconteceu, e o plenário, a partir daí, trouxe esse entendimento de que delatados só podem se manifestar depois dos delatores. Ok, Gisele Reis, nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça, muito obrigada mais uma vez pela participação conosco em todo o jornal. Eu que agradeço.